Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente tem continuação da nossa série Termos Feministas e hoje a gente fala sobre o que é objetificação sexual ou o que é sexualização. A gente já tem alguns vídeos gravados sobre esse tema, já temos vídeos sobre o que é patriarcado, sobre o que é feminilidade, masculinidade, sobre o que é cultura do estupro e hoje a gente fala então sobre o que é objetificação sexual e a gente fala a partir de alguns eventos que a gente teve recentemente que tem a ver aí com as Olimpíadas. Talvez você tenha visto alguma notícia a respeito de algumas atletas, de algumas ginastas reivindicando mudanças nos seus uniformes, justamente porque elas defendem a ideia de que o modo como o uniforme delas é construído não tem a ver somente com a tentativa de encontrar um uniforme que ofereça o melhor desempenho dessas atletas ou dessas ginastas. Acho que o caso que ficou mais conhecido foi o das meninas do handball, que queriam usar, ao invés da calcinha, do biquíni, elas queriam usar um shortinho e aí acabaram sendo multadas. E depois que continuaram insistindo, apesar da multa, receberam ameaça de ser retirada da competição, enfim, e acabaram tendo que adequar o uniforme. O que a gente observa, então? Que hoje a gente tem uma discussão ampla de um assunto que já é problematizado já há um tempo. As mulheres, quando estão na mídia, as mulheres, quando aparecem na televisão, as mulheres, quando têm um espaço público, quando ocupam esse espaço público, elas são representadas muitas vezes não somente por quem elas são, pelo que elas fazem, mas também pelo modo como o corpo delas é representado. E isso tem a ver com a objetificação sexual. De modo muito simples, a gente pode dizer que a objetificação sexual é a representação de uma pessoa como um objeto sexual. É como se essa pessoa não tivesse valor, não tivesse relevância, não tivesse nada de importante para dizer ou para fazer, a não ser que isso venha atrelado a como seu corpo está sendo representado, se ela tem um corpo interessante, se ela tem um corpo padrão, enfim. É como se ela só tivesse relevância a partir do seu corpo. Por conta do patriarcado, quem passa majoritariamente, na maioria das vezes, por esse processo de objetificação sexual ou por esse processo de sexualização são as mulheres, necessariamente. Então, dentro de uma cultura patriarcal, quem é objetificado, na maioria das vezes, são as mulheres, é o corpo das mulheres. A gente pode dizer que o valor social de homem, dos homens, é medido pelo que eles têm, pelas suas posses, pelo carro que ele tem, pelo relógio que ele usa, pelas suas roupas, pelo que ele construiu em termos financeiros. Enquanto que o valor social da mulher, ainda hoje, muitas vezes, é medido pelo corpo que ela tem, pelo modo como seu corpo é representado. E não só isso, pela disponibilidade dessa mulher em tornar esse corpo público, em mostrar e apresentar esse corpo de uma forma que desperte o interesse das pessoas. Quando a gente olha para o modo como as mulheres são representadas na mídia, na maioria das vezes essas mulheres vão ter um corpo padrão, extremamente padrão. Então é como se essa mulher estivesse no ápice da sua beleza e ela precisa estar ali por duas razões. Uma, para despertar desejo em quem tem interesse no corpo dessa mulher, mas também ela precisa despertar um interesse numa outra perspectiva, que é das mulheres terem um corpo o mais parecido com o dela, o mais parecido com o dessa mulher que está ali sendo representada na mídia. A gente pode contrapor a ideia de objeto à ideia de sujeito. Então, o sujeito é alguém que tem relevância e importância pelo que ele faz, pelo que ele constrói, pelo que ele produz, pelas ideias que ele defende. Então, o sujeito é alguém que tem relevância pelo seu trabalho, vamos dizer assim, ou pelas suas ações. Enquanto que o objeto não, ele está ali única e exclusivamente ou principalmente por sua aparência. O fato é que expor os corpos das mulheres ou tratar os corpos das mulheres como um produto já é uma arma bem importante do capitalismo já faz bastante tempo. E esse cenário já foi bastante alterado, né? O feminismo ele já contribuiu para uma série de modificações nesse sentido. Se a gente olha para as propagandas de cerveja da década de 90, por exemplo, a gente percebe que as mulheres estavam muitas vezes ali de biquíni em lugares que mulheres não costumam usar biquíni, num bar, por exemplo, mas essas mulheres estavam ali de biquíni servindo os homens. Então essa é a ideia, acho que é a representação máxima aí de objeto na mídia. A mulher, ela tá ali expondo o seu corpo e ela tá ali única e exclusivamente para servir os homens. E por que essas mudanças, apesar de relevantes, elas não têm força para transformar tanto assim esse lugar de objetificação dos corpos das mulheres? Com as redes sociais é muito fácil da gente constatar isso. Tem mais relevância, alcança mais público, ganha mais dinheiro a mulher que está disposta
a tornar o seu próprio corpo um produto. A gente tem uma entrevista da Anitta em algum lugar na qual ela vai dizer que o corpo dela é um produto. E de fato, se a gente olha para essas mulheres, para essas cantoras que angariam um grande público, que conseguem um grande espaço, elas estão ali não somente por conta de sua voz. E talvez essas mulheres estejam ali, não seja nem principalmente por conta de sua voz, mas especialmente por conta desse processo de objetificação dos seus próprios corpos. Então, se a gente olha para o discurso da Anitta, ela própria disse que o corpo dela é um produto, e de fato é. Ela assume o corpo dela como um produto e ela mostra e trabalha em cima desse corpo, que se torna então esse objeto. É como se, independente do seu trabalho, seja uma cantora como a Anitta, como a Luísa Sonza ou qualquer outro trabalho, é como se essa mulher tivesse que estar disposta também a transformar, além do seu trabalho, o seu corpo em uma ferramenta, em um objeto, em um produto, como diz a Anitta. De fato, entender a objetificação do corpo da mulher é entender que o corpo da mulher é transformado nesse produto por conta do capitalismo. E não somente das cantoras, mas se a gente olha hoje para os principais perfis do Instagram, as mulheres que alcançam um grande espaço são mulheres que estão constantemente mostrando seus corpos. Uma das imagens mais interessantes que eu acho disso é um perfume da Kim Kardashian que foi lançado há alguns anos e que a embalagem é uma representação fiel do corpo dela de fato. Então eles fizeram um molde ali a partir do corpo dela, aplicou no corpo dela e a partir desse molde eles fizeram a embalagem de perfume. E o interessante é, esse objeto, esse perfume, ele não é vendido, ele não foca no público masculino. O centro não é o público masculino, mas sim outras mulheres. Então é como se uma mulher que compra um perfume que tem a embalagem, cuja embalagem do perfume é o corpo da Kim Kardashian, é como se essa mulher não conseguisse ter esse corpo naturalmente, né, sem ser por diversas intervenções cirúrgicas, e como ela sabe que ela não consegue chegar nesse corpo, ela fosse ter acesso a esse corpo, nem que seja por conta da embalagem. E a gente chega então nesse momento das Olimpíadas, em que várias atletas, várias ginastas vão questionar o fato de o uniforme delas precisarem às vezes ser tão curto ou ser tão apertado e mostrar demais o corpo. Então essas mulheres começam a questionar essas normas, começam a questionar essa exposição. E acho que a seleção que fez mais barulho em relação a isso foi a seleção norueguesa de handball, que questionou o fato delas precisarem usar necessariamente um biquíni. Então é um uniforme que para um esporte de movimento que precisa mostrar demais, então elas vão falar do desconforto, vão falar da exposição, vão falar de precisar se movimentar demais com uma roupa tão pequena e tão apertada. E quando elas tentam fazer essa mudança de um biquíni por um shortinho, elas vão ter dificuldade e no fato elas vão ser, de fato agora, elas acabam não conseguindo justamente porque a gente tem aí uma tradição de exposição dos corpos das mulheres e para a gente ter essas modificações ainda vai um bom tempo. Além da exposição dos corpos, a gente vai ter outros debates parecidos dentro das Olimpíadas que atuam dentro da mesma perspectiva, que é de algumas ginastas terem que usar uniforme com lantejola, de algumas ginastas terem que usar muita maquiagem, ou ter que usar ainda um laço, necessariamente o uniforme tem que conter um laço no cabelo. Então essas atletas começam a questionar pelo fato de que elas são atletas de ponta, elas alcançam ali o máximo do desempenho dentro do esporte que elas praticam, mas é como se isso não fosse ter muita importância se essa mulher não estiver disposta a tornar também o seu corpo um produto. Pensando aí então em perspectivas de mudança, por que é tão difícil alterar esse cenário? Justamente porque nos esportes tudo precisa agradar os patrocinadores. Então, se de repente uma mudança, ainda que pequena, no uniforme vai despertar menos a atenção do público, necessariamente vai despertar menos a atenção dos patrocinadores. A gente pode olhar aí para esportes como futebol feminino, em que as mulheres não estão representadas ali com roupas extremamente curtas ou roupas extremamente apertadas. E a gente vai ter, aqui no Brasil especialmente, a gente vai ter uma dificuldade de ter um público interessado nesse esporte justamente porque a mulher ela não está ali numa condição de objeto sexual. Quando a gente fala de objetificação e de como os corpos das mulheres são representados, é importante a gente entender que nem sempre essa reflexão se dá de modo muito consciente. Por exemplo, nem sempre um homem ou uma mulher que assiste um esporte feminino, ele vai pensar, não, eu tô assistindo esse esporte porque essa mulher tá com uma roupa curta, seja homem ou seja mulher assistindo ali.
Mas muitas vezes isso se dá de forma muito inconsciente. Então, de repente, por alguma razão, aquele esporte ele se torna mais interessante do que um outro esporte em que a mulher não esteja tão exposta e tão vulnerável assim. Então, nem sempre é uma reflexão consciente. Mas quem trabalha na composição dessas normas sabe que quanto mais o corpo da mulher estiver exposto, muito provavelmente aquele esporte vai ser mais interessante e vai despertar mais interesse do público e, em consequência, acaba despertando mais o interesse dos patrocinadores. Tanto que, muito provavelmente, as meninas do handball que foram aí as que acabaram fazendo mais barulho, tinham consciência disso, e as mudanças que elas propuseram no uniforme nem eram mudanças tão grandes assim, era a mudança de um biquíni curto e apertado, pequeno e apertado, para um shortinho apertado, mas que cobrisse um pouco mais o corpo. Né? Então a gente tem aí mudanças que vão demorar ainda para acontecer, porque todas essas mudanças precisam partir necessariamente de uma reeducação do público. E isso é uma coisa extremamente lenta, extremamente demorada. E além disso, tem o fato de que hoje muitas vezes essas discussões elas são ridicularizadas. Então se a gente tem aí essas atletas reivindicando pequenas mudanças nos seus uniformes, e a gente vai ler sobre isso nas redes sociais, vai ter gente falando que elas estão querendo lacrar, vai ter gente falando que elas estão querendo promover uma discussão que não seja interessante, porque o que importa mesmo é a discussão do esporte, não do uniforme. Então essas discussões elas nem sempre são lidas com seriedade pela sociedade e por conta disso todas essas mudanças acabam sendo extremamente lentas. Contudo, só o fato da gente ter agora nas Olimpíadas várias atletas reivindicando e reclamando das mesmas coisas, a gente já tem aí, a gente já pode olhar para um cenário de mudança e de alteração. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Até mais!